Então, a história da minha família, o meu avô, Luiz de Carrafa, é da comune de Ceresara, da Lombardia. Então, nós tivemos Ferdinando Carrafa, casou com Lucia Bertoni. Então, tem Carrafa de um lado e Bertoni do outro. Dessa união, né, nasceu, então, Luiz de Carrafa, que casou com Etelvina de Ângelo. E dessa união nasceu José Carrafa, certo? José Carrafa casou com Neva Bastos e nasceu Terezinha Bastos Carrafa, que é minha mãe. E por último, no caso, além de outros meus irmãos, nasceu eu, que sou o Jobson, mais conhecido por alguns como Itália como Carrafa. Então foi o seu avô que veio? É, meu avô. É interessante na situação que eu não conheci o Ferdinando Carrafa, que é o meu bisavô, não conheci o Luiz de Carrafa, que era o meu avô, meu bisavô, e não conheci o José Carrafa, que era o meu avô. Essa sequência de avô, bisavô, trisavô, não os conheci. Quando eu nasci, eles já tinham falecido. No caso do José Carrafa, ele já falece quando a minha mãe tinha 4 anos de idade, né? Então, assim, não tive esse prazer, essa realidade. Então, a minha vivência, ela vem a partir da experiência daquilo que minha mãe passou para nós sobre o avô, bisavô e trisavô. Você sabe o que eles faziam? Era o que começaram a fazer aqui? Então, eu tive uma experiência na Itália, né? Eu fui para a Itália e vivi 13 anos na Itália. Meus 2 primeiros anos que eu passei na Itália foram muito difíceis porque eu vivi exatamente no papel como clandestino. Não tinha documento, passei uma realidade muito difícil e levei 2 anos fazendo essas buscas para encontrar essa certidão. E aí, através de um colega aqui no Brasil, que fez também uma busca e indicou uma possibilidade, e aí foi onde nós localizamos. E aí, de fato, era a comune de Ceresara, mas somente o Luigi nasceu ali. Segundo a história que eu busquei com o comune, eles vieram do sul, né? Talvez para a parte mesmo de embarcar para a Jama, mas como ela estava grávida, ele ficou por ali. E ele, no caso, a minha avó, minha bisavó, e criavam porcos. Ficavam ali, trabalhavam, então eu conheci o espaço e tudo. Só depois, então, migrou para cá. E aí, quando migra para cá, o Luigi já chega com 9 anos de idade. E como é que começaram a vida aqui? Foram, a princípio, desceram, né, aqui na nossa região e foram enganados, porque eles deveriam ir para as fazendas em Minas, foram deslocados, então, para a região do Espírito Santo, foram levados para uma cidade próxima chamada São Mateus, foram levados nos lombos, né, dos animais, aquela história, as picadas, e dali abriram um percurso de 23 km, né, que é de São Mateus para Nova Venécia, conhecido como quilômetro 23, e fundaram ali em Santa Leocádia. Então, a minha essência, pela parte da minha mãe, é de Santa Leocádia. Foram eles que fundaram a cidade. Eles fizeram parte dessa construção. Até hoje, ali no 23, no 38, no 41, tem a presença da família Carrafa ali. Também trabalharam na terra aqui? Também trabalharam na terra, produzindo café, depois também produzindo pimenta. E aí houve um processo, aí, digamos assim, de reversão, né? Porque eu deixo o Brasil e vou para lá para trabalhar. Pois é, isso que eu ia lhe perguntar. Você foi para a Itália para fazer essa pesquisa? Não, eu fui para a Itália em função das dificuldades que passei aqui e encontrei lá uma oportunidade. Então, quando eu cheguei na Itália, eu não conhecia nada, nem falava italiano. Nada. Sabia que na minha linha de ascendência eu tinha um italiano. Então, esse processo inicial foi muito doloroso, principalmente o primeiro ano, porque não falava italiano, numa terra que não conhecia, nunca tinha visto neve na minha vida. E estrangeiro, sem falar, sem documento, a exploração era certa. Só que a gente não tinha dimensão disso, a gente tinha um sonho e um desejo de dar certo, que hoje eu entendo que foi a mesma passagem que lá atrás eles tiveram. Só que eles vieram numa realidade com a promessa do trabalho até. Aqui era uma ideia de tentar acertar a vida lá fora.
E hoje eu agradeço muito a Itália, mas o primeiro período dos 8 meses foram muito difíceis. Você conta um pouco do teu início lá. Não há vergonha nenhuma de saber como você sobreviveu nessa condição de uma revista sem lenços, sem documento. Exato. Então, quando nós chegamos lá, por não falar, algumas pessoas me orientaram. Então, eu coloquei numa folhinha em cima, né? Tchau, sono brasiliano e cerco lavoro. E coloquei vários papelzinhos cortados, né? Com o meu número de telefone. E saí fixando nos lugares e tal. E um colega meu falou assim, se eles te perguntarem, que coisa sai fare? Lava piatti. Era o que eu sabia responder, que eu lavava prato. Era os anos... Isso aí era 2001 para 2000. Início do século. Exatamente. Aí o que aconteceu nesse contexto? Eu fiquei praticamente 30 dias sem nada, sem um retorno. Num momento muito difícil, porque as coisas já fui com pouco dinheiro, sem conhecer a realidade, né? E aí então um dia eu conheci um venezuelano, um italiano que tinha nascido na Venezuela, então, né, venezuelano, que pedia a ele a oportunidade de ver como que era o trabalho. E o pessoal lavar prato, achava que era lavar prato, e não era lavar prato. Era lavar prato, mas com uma máquina, com toda uma realidade. E eu me ofereci para trabalhar com ele por 3 dias gratuitamente, para mim poder entender o que era. Eu acho que a vida ali me deu a primeira oportunidade, porque ele vinha de Veneza, ele não morava em Esso, eu morava em Esso, e aí houve um acidente com um carro, e a pista ficou bloqueada, e como eu estava nesse hotel, ele era o chefe na cozinha, o responsável para esses grupos, e aí ficou todo mundo desesperado o que ia fazer. No Brasil eu tive uma experiência, que eu estudei para padre, então fiz filosofia, fiz teologia, e ocupei um período na época no seminário, fazendo o almoço, a janta. Então eu me ofereci para fazer uma serata brasiliana. E aí dessa realidade consegui dar assistência ao que foi pedido ao hotel, e aí eu subi um degrau, que a coisa aconteceu da forma que eles esperavam, e quando então a coisa normalizou, eles me tiraram de lavar prato e me contrataram. Quer dizer, me contrataram no sentido assim, lavava prato, mas fazia algo a mais, que ajudava a cortar a verdura e tal. Então assim, esse período foi muito celebrativo. Mas o pessoal falava assim, quando chegar o inverno, vai embora daqui, porque aqui não tem trabalho. Mas eu achava que a neve, né, nesse contexto, e quis ficar nessa cidade. Então, quando terminou o verão, né, mês de setembro ali, e começou a esfriar outubro, então as coisas começaram a dar uma forma muito trágica, porque não tinha roupa do Brasil que encaixava lá. E muito rápido os valores acabaram de investimento, de trabalho, porque nós não tínhamos situação financeira para manter, e o inverno é caro. Só que a gente não sabia dessa experiência. Então, assim, para dizer, quando chegou no mês de novembro, nós praticamente já estávamos zerados. E não tinha emprego, era 3 horas da tarde, 3h30 já estava noite, né? E eu me lembro que a gente começou a pensar o que fazer. Então, num momento já de muita angústia, porque eu não queria avisar minha família das dificuldades, né? Eu caminhando pelo centro, pela rua, vi um cartaz, escrito ofício de imigrante. Sim. E entendi na minha concepção que eles ajudavam as pessoas que estavam ali. Então eu peguei o telefone e falei que eu era brasileiro, que eu estava ali, que eu estava precisando de ajuda, que eu não tinha as roupas, as situações, e esperando que ele pudesse me ajudar, né? E falei, deixei a mensagem, na verdade, na caixa postal. Quando eu retornei para casa da pessoa... Em português. Quando eu retornei para casa, da onde eu resolvi, contei para os outros brasileiros que estavam lá e para
a Celeste, que foi a pessoa que me acolheu, que era casada com uma italiana. O que eu achei que era uma ajuda, tornou-se um maior problema, porque eu estava sem documento e o marido dela entendeu que eles poderiam me denunciar e eu poderia ser expulso. Então me deixou assustado com aquilo. E naquela noite mesmo, a campainha tocou. Quando a campainha tocou, ficou um olhando para o outro. E naquele desespero, eu me enfiei dentro do guarda-roupa. Entendendo? Dentro do guarda-roupa. E quando eles abriram a porta, era o seu Beppe, do ofício de migrante, exatamente daquele cartaz que eu tinha ligado. E aí eu ouvi ele explicando, eu não entendia, eu não falava italiano, mas entendia que ele estava ali para ajudar, que ele não estava ali para fazer nada. E o marido da Celeste, o Luigi, insistia em dizer que não existia aquele nome lá, que eles estavam enganados. Mas eu senti, entendendo, que era o momento para mim parar, entendendo? Que era o momento para mim parar. Aí foi nesse momento que eu tive coragem, entendendo? Eu abri o guarda-roupa e saí de dentro e me apresentei a ele. Não. Ao vivo, vivo e agora. Olha, eu posso dizer a você, naquele momento ele me abraçou, ele me acolheu, ele foi assim um pai, porque a gente tinha, a gente não tinha, a gente queria dar certo, mas a gente não tinha as realidades. Então assim, ele nos deu roupa, ele nos deu os casacos, ele nos deu comida. Então, assim, muita gente não sabe o que a gente passou, eu posso dizer, por mim. Então, ele foi muito acolhedor. Você tinha quantos anos, né? Nessa época eu tinha em torno de 39 a 40 anos, o que no mercado da Itália já era, entre aspas, descartado. Então, o que aconteceu? Ele não ajudou só no ofício de imigrante, ele ajudou todos aqueles brasileiros que estavam ali. E por muito tempo a gente foi ajudado, foi instruído, né? Acompanhado para trabalho e tudo. Então eu tenho uma dívida com o ofício de imigrante, de Esolo, de seu Beppe, tenho uma dívida com a Itália, porque a Itália ela foi uma mãe para mim. Certo, mas aí evoluiu, né? Aí ele entendia de documentação, então ele tentava fazer uma assinatória, ele tentava fazer um fluxo, para me ajudar, ele me acolheu. Nesse meio tempo foi aonde então surgiu a minha realidade e descobri que o Luigi Carraffa era nato na comuna de Ceresara. Então fui buscar. Lá que você descobriu? Foi lá que eu descobri. Então fomos buscar essa certidão e realmente foi lá. E aí então começou a corrida para montar o processo todo aqui. Né? Nesse período a gente passou o inverno, passei o meu Réveillon numa pia, trabalhando numa tratoria, fazendo extra, tudo que era possível, que a gente via que estava a possibilidade, a gente fazia. Fiz faxina, fiz uma série de coisas naquela Itália de não acreditar. E você já era formado em imagem? Já era formado em filosofia. Era formado em filosofia já. Depois, eu fiz psicologia depois. Quando eu vou psicologia, eu fiz psicologia em 2013, após o falecimento do meu pai, que eu retornei. Mas nesse contexto, dentro desse período, eu fiz a escola albergueira. Quando eu tive a oportunidade de colocar a mão na cidadania, eu fiz a escola albergueira. Eu fiz 9 meses para fazer pelo menos meio auxiliar da cozinha, porque na região de Esolo, trabalhar em cozinha, pizzaiolo, é muito rentável, muito bom. Então fiquei nesse período lá, fiz esse período e assumi depois o trabalho. Você fez a escola albergueira em Esolo, específico para cozinha, né? Então fiquei um tempo. E a coisa mudou tanto que no 3º ano eu assumi a cozinha desse hotel Belvedere, da Daniela Belvedere, entendeu? Então assim, foi uma virada na minha vida, naquele momento, uma Itália que me acolheu. Eu peguei logo o período da saída
da entrada do euro, né? Então foi muito importante essa pedalada ali. Mas eu passei por um momento na vida que foi uma construção. E você chegou a virar empresário depois da Itália? Então, com aquele medo de ser expulso, de não conseguir alcançar a realidade, eu buscava entender a lei para não ser expulso. Então, quando os brasileiros chegavam para mim e perguntavam como é que faz isso, como é que faz aquilo, eu explicava o processo para reconhecimento familiar, para coesão, para cidadania, para visto de estudo. Eles iam lá, faziam e davam certo. E aí, então, uma pessoa falou, por que você não começa a trabalhar com isso? Então, eu trabalhava de manhã numa gelateria, à tardezinha no hotel, e à noite eu atendia algumas pessoas, e foi acontecendo. Até que, então, depois de praticamente, quando estava completando 4 anos, eu abri a Sportello Brasil, lá em Esla, o registro na província de Venécia, e tinha, então, aceitei um escritório para várias documentações para brasileiro. Começamos a fazer cidadania, reconhecimento, coesão, emitia passagens. Acabamos sendo essa referência por um bom tempo. Existe ainda o Sportello Brasil? Não. Depois que, em 2013, meu pai veio a falecer, e aí então eu retornei para estar com a minha mãe. E aí eu finalizei a Sportello Brasil lá, e depois passei a adotar aqui no Brasil. Aí abriu o Sportello Itália no Brasil? A Solides, Sociedade Liberal Descendente Italiano do Espírito Santo. A Solides, exatamente. E assim, esse período da Itália foi muito construtivo, como eu te falei, porque eu tinha uma vida no Brasil, tive dificuldade, fui embora, passei muito, mas me reconstruí. Então a Itália foi, como eu falo, torno a dizer, muito importante, como um fator de mais do que uma mãe. Essa experiência, hoje obviamente a situação mudou bastante. Sim. Não encontraríamos algum agente da imigração lá para ajudar da forma que te ajudou? Seguramente não. Mas isso também te deu um aprendizado, uma lição. Nós sabemos que hoje muita gente vai para a Itália ainda, ou vai para a Europa nessas condições. Que mensagem, que lição você daria para eventualmente não repetir ou ter que se fechar num armário? Exato. Então, hoje é mais difícil a realidade lá, porque a Europa em si está muito inchada de todos os níveis, né, de pessoas buscando. Na minha época existiam os ofícios imigrantes, ainda existe o ofício de imigrantes, mas hoje não há mais aquelas possibilidades que tem devido a próprias políticas internas, né, dos países não aceitarem, ou aceitarem só com o tempo de residência para trabalho. Mas seja qual for o seu sonho, não desista dele, porque em algum momento a sua peça vai encaixar. A questão toda, naquela época, a gente saltou mesmo de paraquedas para ver o resultado. Hoje, tem possibilidades de adquirir vistos, solicitar inclusive fluxo para a Itália, visto para Portugal, para você chegar pelo menos já legalizado. Porque você estando legalizado, você tem uma diferença muito grande de não ser explorado. Porque a gente ainda passou um processo aí, enquanto o pessoal pagava a quantidade de euro por hora, o nosso era muito menor do que o outro, né? Ainda nesse tema, falar sobre como é que eles nos veem. Há um certo preconceito contra sul-americano, sul-brasileiro, mesmo ítalo-brasileiro, sendo italiano. Você sentia isso claramente? Sim, eu abro aspas para dizer duas realidades aqui. Uma, o Brasil tem realmente uma discriminação, principalmente o racismo. Mas o racismo, como a Europa, eu acredito que o Brasil ainda não viu. Então, eu passei essa realidade, entendendo? Que no Itália eu sou considerado como moro, né, como moreno, mas vivi isso quando eu fui à Áustria, quando eu fui para Dobiá, quando eu fui para as regiões de Belluno, né? É perceptível? Perceptível. Inclusive, nós entramos num restaurante, quem vai para a Áustria, ali na região de Dobiago, e eu me recordo muito claro disso, que quando nós entramos, todo mundo silenciou.
Ninguém falava nada. O rapaz do bar perguntou o que a gente queria. Quando a gente pediu um biqueiro de vinho, um olhou para o outro e falou: a gente não é bem-vindo aqui. Quando nós pagamos e saímos, eles voltaram a conversar. Né? Então, assim, isso é real. Né? Infelizmente, no mundo de hoje é real. Mas a Itália tem trabalhado muito isso. A gente vê algumas políticas públicas, algumas realidades trazendo isso, porque para mim isso é um retrocesso. A gente não pode ser valorizado pela cor ou pela raça, ou se você tem ou não tem. Nós somos todos humanos e deveríamos ser respeitados como seres humanos diretamente. Mas hoje isso é muito real. Você disse há pouco que estudou no seminário. Você chegou a fazer teologia mesmo? Sim, eu fiz filosofia, terminei a filosofia e fui para a teologia. Fiz 2 anos e meio de teologia. Então eu estava já no processo que o acolitava. Cheguei a ter paróquia no Lago de Socorro, em São Paulo. O seminário, a primeira parte eu fiz ali na Avenida Interlagos, Vila Nossa Sabará, e depois fui para Campo Limpo. Na época, até hoje, como era o nome do bispo, agora falhou a memória. Onde está o padre Marcelo, né? Então a gente fez naquele período ali. Falando de seminário, de repente me lembro agora de uma história que já falamos, né? Sim. Quem vendeu a fazenda lá, o local onde hoje está o quirinário, você conferiu isso? Sim. Com o cardeal Carafa. Exato. E será que tem alguma ligação lá remotamente com a família? Eu acredito nisso aí também, né? Porque a origem da família vem do sul. Então, eu dei uma olhadinha após o momento que você me falou, e eu acho que na nossa linha, tanto aí de ascendência como descendente, tem esse lado dentro da igreja. Isso é muito fantástico, é muito importante. Quer dizer, ascendentes que faziam parte da Sim, né? Até hoje, assim, não como padres, mas muitos integrados mesmo, ministros de Eucaristia, pessoas que dão retiro, encontros, formações. Então, assim, tem uma ligação muito forte isso aí. Pois então vamos dar um salto aí. Voltamos para o nosso Brasil aqui. Você voltou para cá, inclusão de acidentes na família, né? Falecimento dos pais, etc. Pai, né? E você voltou para cá. E como é que hoje você preside o Comitê? Como é que aconteceu? Certo? Que é o órgão máximo de representação da comunidade institucional aí. Como é que você, por poder, que é fato? Então, em 2013, quando eu retornei, eu decidi fazer psicologia, entendeu? E ao mesmo tempo que fiz psicologia, retornando da Itália, eu me aproximei então das associações, das comunidades, e coloquei também à disposição. Aí, nesse contexto, eu vim fazer, eu participei dos encontros que tinham em Vitória com a comunidade, inclusive com alguns deputados que estão eleitos hoje, que quando nós já vínhamos lutando, que nós tínhamos só o consulado honorário. Então, também fiz parte desse processo aí, das reuniões, dos abaixo-assinados, dos questionamentos, vim me apresentando. Mas a questão mesmo de vir para o Comitê surgiu a partir do momento que nós formamos uma chapa, porque não acreditavam mais nas mudanças que a gente batia na porta do consulado do Rio de Janeiro, entendendo? Aí, nesse contexto, foi aonde se uniu para formar uma chapa. Então, no momento que nós nos reunimos, que a gente já tinha tentado a realidade, que o consulado honorário, as pessoas ficavam pelas filas na madrugada para conseguir um passaporte. Então, a gente vinha contestando isso, porque precisava dormir uma noite anterior, ou você conseguia passaporte por 5, 6 meses. Então, se formavam os grupos e faziam as reuniões. Então, daí foi a ideia de criar e se estruturar para ir para o Comitê, para ver se a gente conseguir mudar isso. E aí, então, foi a proposta da chapa 100% capixaba. No finalzinho entrou uma pessoa que era do Rio de Janeiro para poder dar um respaldo por lá de lá, e aí a nossa chapa, na época era Italitá em Movimento, foi eleita. Nossa, uma parte nossa. A outro grupo, a outra chapa, que teve o seu percentual, todos, a maioria era capixaba.
Então, a formação que deu do COMES hoje é 95% capixaba. Então, fui parar no COMES, né, estou no COMES, e nesses 2 anos de COMES, a nossa presidente Ana Cani, né, por motivos pessoais, renunciou ao cargo, então eu fui para a presidência, por motivos pessoais, familiares. E hoje estou aqui na presidência respondendo por essa jurisdição, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Qual é a tua grande meta na presidência desse ano? Eu acredito aproximar de fato a comunidade junto ao consulado, tirar essa roupagem, essa questão dessa distância, né? Levar o Espírito Santo, que a gente consiga aí uma estrutura, deixar de ser Sportelo para uma agência consular. E por último, antes de entregar, reabrir a sala do consulado em Vitória, no Rio de Janeiro. Reabrir o COMES com a sala lá, acho que é uma pretensão minha que está aqui guardada, sendo revelada. Mas por quê, né? Porque por anos ficou tudo no Rio de Janeiro, depois trouxemos para cá. A gente não quer lhe dar o mesmo remédio que o Lula nos deu nesses anos todos. Então nós vamos nos estruturar e, antes de concluir, ter a sala lá e aqui, porque a próxima gestão que virá poderá ter uma outra realidade. A primeira, você quer quebrar aquele monopólio, praticamente, era isso? Vocês estavam isolados aqui da Europa. O problema é que, financeiramente, vocês pagaram o dobro. Você chegou a falar que tem serviços aí que eram o dobro. Sim. Antes disso tudo, quando nós tínhamos no consulado honorário que as legalizações eram feitas aqui, nós pagávamos todo o dobro. A taxa das legalizações pagava para aqui e pagava para o Rio de Janeiro. Era passaporte, o valor era aqui, o passaporte no Rio. Isso, graças a Deus, acabou. Certo? Então, isso foi um grande... recente, né, ainda? Em média, acho que uns 6 anos tem. Então, isso, até um pouquinho mais. Isso foi uma grande vitória. Mas o que nós precisamos romper aqui, na minha maneira de pensar, é que a comunidade capixaba, Itu-Capixaba, vai ao Rio de Janeiro para entregar uma documentação, o que para nós já não é mais necessário. Nós temos aqui o Sportelo, nós temos a possibilidade, temos funcionários para isso, então não tem senso de que a gente vá ao Rio de Janeiro para esse contexto. Então, assim, a gente precisa romper isso. Tá, esse é a meta sua como presidente. Sim. Mas, assim, como é que você vê o futuro aqui no Espírito Santo? Quer dizer, como é que você imagina isso funcionando dentro de padrões civilizados? Fila de cidadania, fila de saúde. É importante, mas tem tudo a ver com um pouco a realidade geral. No geral, sim. Mas tem detalhes particulares aqui, etc. Vocês têm uma comunidade bastante forte e unida, né? Sim. Nesse aspecto. Nós conseguimos, né, com a comunidade, e aqui tenho que trazer também a questão da família do Roger, né, que foi fundamental quando iniciou os mutirões de passaporte junto com a solicitação da comunidade, conseguiu resolver o problema do passaporte na nossa jurisdição. Tanto Rio de Janeiro como o Espírito Santo, se você entrar hoje, você tem disponibilidade de vaga para passaporte em março ou em abril. Então, essa parte aí já conseguimos... Mas abril, 2 meses? Exatamente. Então, assim, hoje mesmo, por exemplo, nós estávamos olhando, tinha vaga aí para o dia 19 de março, então, dentro de 30 dias, né? Então, essa realidade, eu acredito que para a nossa jurisdição conseguiu ser resolvida. Quanto à questão da cidadania, o pré-nótimo é o grande desafio, né? Nós estamos com 2024 todo comprometido, mas o consulado sempre lança umas vagas esporádicas, algumas desistências, com um prazo muito curto, de 1 mês, 40 dias. Mas eu acho que ainda precisa dar uma olhada para o pré-nótimo, para a funcionalidade dele total. Porque, na minha maneira de pensar, uma vez que a pessoa se inscreve, coloca os seus dados, o próprio sistema deveria gerar a sua data, o seu dia. Porque isso vai, primeiro, tirar esse mercado que está aí, né? Esse mercado em relação à venda de cidadania, à venda, principalmente dos agendamentos,
Então, nesse contexto, a gente precisa fazer com que o consulado possa possibilitar que o próprio sistema gere. Ninguém precisa, porque no caso da nossa jurisdição, não tem horário para abrir. Pode abrir de manhã, pode abrir à tarde, pode abrir à noite. Essas vagas que são estabelecidas aí à noite, às 20 horas, às vezes é uma ou duas vagas, mas o maior abre em lote, né? No mês aí de outubro, a gente teve uma abertura praticamente de quase 6 meses dentro do ano 2024. E os horários é 3 da tarde, é 4 da tarde, e todas as pessoas que dependem, né, da sua CLT, que tem o seu trabalho, precisam cumprir o seu horário, elas não estão disponíveis para agendar. Daí também a possibilidade que as empresas de agendamento entrem no mercado. Você sabe quem é que abre essas vagas? Quer dizer, para nós, assim, a gente não tem essa formação, né? Não é transparente. Não é transparente. O consulado tem colocado nos stories, minutos antes, ou às vezes meia hora, que vai abrir vagas, mas não fala em que momento. E até em presente consegue abrir. Vem com umas exigências. No início era só o RG, o comprovante de residência, depois passaram a pedir requerimento, depois passaram a pedir árvore genealógica. Então, assim, na maneira de que eu vejo, é necessário que o próprio Prenota faça esse agendamento para que não gere essa situação que está hoje aí. O cara vai lá, não tem a vaga, mas ele fica na fila, forma uma fila. Mas parece que é exatamente o que se procura evitar, né? Para não dizer que há uma fila. Sim. E isso aí hoje é a explosão do que está acontecendo dos processos judiciais administrativos contra essas filas. Né? Como é que você analisa, como presidente do CONO, toda essa movimentação que nós tivemos nos últimos tempos aqui? A tese da grande naturalização tentando eliminar metade dos pretendentes, vamos dizer assim, em mudão tirar da circulação aí a vontade de metade dos italo-brasileiros aqui, né? Depois aí veio a criminalização já antes de que fosse a Itália fazer sua cidadania lá. Sem esquecer que aqui as filas já existiam, os consulados, o obstrucionismo, como nós dizemos, já existia e cada vez mais apertado. Agora vem aí esses anúncios de mudança na própria legislação. Aí temos um lado que garante, inclusive não vão mudar. Outro lado diz que precisa mudar e até chegamos de novo à justiça, porque de apelo de Venezia, na abertura do ano judiciário agora, falou inclusive do atrapalho, o risco à democracia italiana, quer dizer, um absurdo, reclamando do número de processos. Isso demonstra, de certa forma, uma articulada ação para não reconhecer aquilo que a lei garante, que é um direito do pessoal. Como é que você analisa tudo isso? Você acha que há uma Itália querendo se encolher, querendo se desfazer, não querendo aceitar? E quem vai ganhar essa partida? Nós podemos trazer como reflexão o dia de hoje, né? Se nós voltarmos atrás aí 150 anos hoje e olharmos o tanto de italianos que desembarcaram nessa América e foram acolhidos sem nenhum contexto, em um momento diferente, mas foram acolhidos. E o italiano espalhou pelo mundo todo, mas na realidade da nossa jurisdição, hoje, dos 77 municípios do Espírito Santo, eu acredito que todos tenham 78, né? São 78. Todos tenham descendentes de italianos. Então você vê a dimensão do que é isso. Ser descendente, ter sangue italiano. Então, se o princípio é de sangue, eu acho que a legislação não consegue barrar isso, nivelar isso. Porque o meu DNA vai dar de acordo com o DNA da minha família que ficou lá. Então, hoje, todas essas realidades que nós passamos, nessas mudanças de governo, de destra, de sinistra, as pessoas que são contra a imigração, se esbarram com
sendo, com o único desejo mesmo da parte eleitoral de chegar ao poder. Então é mais fácil culpar o estrangeiro, é mais fácil culpar o brasileiro do que realmente enfrentar a situação. É mais fácil os consulados responsabilizar os assessores, despachantes ou empresas que fazem ajudamento do que assumir a problemática, porque a realidade dentro do consulado, em função dos agendamentos, é de total responsabilidade do consulado. Então, atribuir a terceiros, porque é mais fácil de justificar, abre aspas, a incapacidade de gerir, porque se quisessem fazer, fariam, de fato, e até tem dinheiro para isso. E aí, se a gente volta à questão dentro do que está acontecendo nos tribunais, poderia ser uma possibilidade de que os 300 euros hoje depositados ao governo italiano fosse repassado uma parte ao comune de origem do dano da causa para as transcrições ou para a avaliação. Talvez a Itália não estaria nessa visão, dessa direção aos tribunais. Porque antes, inclusive, aqui no Espírito Santo, o consulado honorário, na época de Zamprônio, os processos de 92, era enviado ao comune de origem, o processo inteiro. E era o comune que deferia o processo e devolvia já as transcrições. Então, eu entendo que, mesmo com essa preocupação do tribunal nesse momento, mesmo com a questão da política, na minha maneira de ver, é só uma forma de tentar obstruir, impedir. Mas a força da comunidade italiana leste, a força dessa presença precisa sobressair sobre essa realidade. Porque a política, há anos ela vem. Quando eu estava na Itália, já tinha essas realidades. Inclusive, uma época, o Parlamento Europeu cobrou o limite de gerações, né? A Itália não faz muitos filhos, né? A Itália tem um limite familiar muito reduzido dentro da realidade. Aqui estão os filhos dela. Aqui estão a realidade que precisa ser descoberta. Com esse trabalho que você está fazendo aqui, você se percebeu nisso também. Nós temos tanto entre os brasileiros que se tornaram grandes empresários, grandes famílias, grandes marcas que produzem, né, e produzem de uma forma fantástica, né? Vimos tantas histórias aqui. Então eu entendo que tudo isso que acontece aí, que já vem há anos, inclusive a grande naturalização, tudo parte política para evitar de que isso aconteça. Em contraposição, tem a tese levantada pelo professor, volto você quer pôr no assunto ali, que diz que está na hora da Itália decidir se ela quer limitar sua bota, né, que está em 58 milhões de habitantes hoje, e a maior percepção demográfica que existe em toda a Europa, ou ela se voltar exatamente para essa grande Itália, isto é, tornar-se uma nação verdadeiramente diaspórica, quer dizer, que considere todo esse universo italiano que existe ao redor do mundo, que pode ser uma potência. Fatalmente aí já dos registrados, segundo ele, passaríamos aí para, em vez de 58 milhões, passariam pelo menos por 150 milhões, né? Como é que você vê essa tese? Dá para trabalhar em cima disso? Dá para argumentar? Ou é apenas uma tese maluca do professor da La Sapienza? Eu entendo que a gente precisa sair um pouco da parte, digamos, de legislação, porque eu digo, o italiano verdadeiro ou denominação origem controlada é o que nasce na Itália, o que fora é a indicação geográfica típica, né? E dar de forma clara, realmente reconhecer o italiano que está all'estero, aquele que é o descendente, que teve a família imigrada, porque ele é importante a contribuição da continuidade da cultura italiana, da língua italiana. Você roda os interiores, você viaja, você vê isso presente na comunidade. Não é algo inventado ou algo que não... Está ali, você vê o histórico dessas famílias. Eu costumo dizer que tem italianos aqui que é mais italiano que italiano que está lá, que vive isso de uma forma. E isso, para mim, é ímpar. Você vai aos interiores aí, você vê, por exemplo, o filho com cebola, que é um prato veneziano. É presente isso nos lugares. Você vê as pessoas falando, claramente, pessoas que nunca puseram os pés
na Itália. O inserimento, o tchau não tem na língua portuguesa. Então a gente entende dessa presença. Então essa presença ela é fundamental. A Itália precisa descobrir essa Itália que está aqui. No cônsul anterior que nós tivemos, o Miralha, ele se descobriu o dia que ele fez um passeio com a gente aí, né, pelos municípios, né? E o Maximiliano agora está se descobrindo, se percebendo isso, porque inclusive também o nosso vice-cônsul Gracioso, quando viu as primeiras manifestações em Ibiraçu, falou, nunca tinha visto isso, entende? Então nem eles se reconhecem em alguns momentos. Tudo bem que há uma junção, né? Um pouco daquela Itália com a realidade do Brasil, se fundiu aí, trouxe uma realidade nova, mas isso é cultura. Isso é fantástico de se ver. Isso me leva a te perguntar o seguinte. Bom, virando o disco. Então, nós estamos lá, queremos a cidadania italiana, etc. Vira o disco. Mas por quê? Né? Nós somos brasileiros, aqui nascemos, etc. Como é que você vê essa música? É apenas a instrumentalização de um passaporte para turismo? Ou, como disse hoje à tarde, o dono da empresa, o fundador da empresa, que ele disse, pera lá, isso é a música da própria identidade. Sim. Como é que você vê isso, essa música? Eu parto do princípio que é isso, há uma identidade disso, porque quando você começa a informar sobre a sua árvore genealógica, a pessoa começa a buscar, ela se emociona, ela se percebe. Quando nós celebramos no sábado, você teve a possibilidade de gravar isso, que as pessoas ali, para fazer o teatro, caminhando para o La Sofia, muita gente se emocionava, muita gente chorava, sim, porque se encontrou com isso. Então isso é muito mais que um passaporte, isso é muito mais do que uma realidade. Se o passaporte hoje possibilita, né, a ir para fora, para um turismo, para um trabalho, acessar outros países, por outro lado, tem o passaporte brasileiro que o italiano não entra. Se a gente fosse no caso do Egito, né, o brasileiro não precisaria de visto, e o italiano sim. Então, assim, é uma comparação mínima, mas eu quero dizer o seguinte, está muito além disso. Então, ser hoje brasileiro e ser italiano é ser cidadão do mundo, aonde não entra um, entra o outro, mas acima disso está esse encontro, essa identidade. Porque quando eu digo assim, olha, eu tenho o Ferdinando Carrafo casado com Lucia Bertoni, duas realidades, aí nasce então o Luíde, que casa com o Teovino, nasce o José Carrafa, que casa com Neva, que nasce Terezinha. Então assim, eu me encontro nisso, eu me vejo nessa realidade. E eu fui buscar, né, quando há um tempo atrás, eu fui lá em São Teolocádia, buscar no cemitério, ver o que aconteceu, entender. Porque quando você se entende, você busca interiormente, você é um reencontro. Por isso eu quis fazer parte, me vestir também, estar lá. Porque eu sinto-me parte disso, e não é pelo passaporte. O passaporte é um instrumento, é um documento. A gente busca o passaporte, confundindo com a nacionalidade, etc. E nunca viajou, de repente não vai nem viajar. Porque é o símbolo de um reconhecimento. Eu entendo, desculpa, que o passaporte muitas vezes é um atestado. Então, a função de atestado e não de um documento de viagem. Isso. Se é italiano, sou e tenho como provar, está aqui. Né? Então, assim, porque a cultura brasileira também é isso. A gente, infelizmente ou felizmente, a gente quer essa autenticidade. Né? Você subsiste por causa de uma identidade. Subsiste porque você é brasileiro, nasceu no Brasil, mas para provar que você é brasileiro, você tem que demonstrar a sua identidade. Então eu acredito também que é mais isso, sabe? Está aqui, eu atesto para você que eu sou cidadão e tenho passaporte. Né? Mas eu penso que da forma que o Kepp falou, e outras pessoas também, né, que colocam, está muito além disso. Ao mesmo tempo, isso demonstra também, vamos dizer, uma falta de identidade nacional brasileira. Me dizia, em 1990 e qualquer coisa, a então diretora, eu acho, geral do Museu do Imigrante de São Paulo,
que eu fiz essa pergunta para ela. Ela disse que vamos levar ainda uns 500 anos para formarmos uma identidade brasileira. Ainda o pessoal se sente italiano, é brasileiro, mas ainda tem como referência identitária os seus valores recentes, da família, etc. Voltamos à questão da família, né? Você tem uma família numerosa no Brasil. Essa questão, você percebe? Sim. Primeiro dentro desse contexto, né? Porque o Brasil é muito jovem. Então a gente foi formado de uma realidade com uma construção interna. E fomos invadidos. A gente sabe disso com a colonização portuguesa, foi uma invasão, de fato, né? Alguns têm outras opiniões. Depois teve algumas construções que foram interessantes. Então você vê a colonização de Recife, você vê a do sul do Brasil, você vê a da região da Bahia. Então cada um teve, né? Aqueles que foram pelos holandeses é uma coisa, aqueles que foram pelos italianos são outra. Então toda é uma construção. E essa identidade do Brasil, no meu caso, ela está muito clara, porque essa identidade do Brasil vem pela parte do meu pai. Entende? Então eu costumo dizer que eu tenho um pé na Europa e um pé na África. Sabe, isso enriquece, porque de brasileiro, de fato, porque tem muita gente que fala assim, eu sou brasileiro, mas se você for olhar pelo princípio do sangue, você não é brasileiro. Tem pessoas que toda a linha da ascendência do pai e da mãe, né, são todos os troncos da ascendência, todos europeus, e aí não tem sangue brasileiro. Eu costumo brincar que eu digo assim, olha, de um lado eu gosto muito da massa de macarrão, mas não desprezo uma feijoada, né? Então eu entendo essa junção dessa realidade. Nesse contexto, eu acredito que o Brasil é muito jovem, né? Ainda vai precisar realmente um tempo para se perceber, mas o brasileiro é um povo batalhador, diante de tudo que passa, de tudo que... Né? Eu me recordo, inclusive, aqui, a primeira vez que João Paulo II veio ao Brasil, João Paulo II não, depois dele o Ratzinger. Tá. Bento XVI, eu estive lá, né, no momento da praça, e ele disse que uma coisa que João Paulo deixou para ele, que o povo brasileiro gostava de festa, era um povo trabalhador, mas gostava muito de festa, e era um povo muito alegre, certo? Então, assim, eu entendo que o Brasil é muito jovem, tem toda essa realidade a ser descoberta, né, mas ainda precisa desse passo aí, né? Porque ele se sente brasileiro, se sente presente, mas se decepciona com os nossos representantes. A maior frustração, né? Eu acho que a justiça no Brasil ela não é cega, surda e muda, ela é só para alguns. Voltemos à sua família. É numerosa a família sua? Sim, ela, na verdade, a mamãe foi de 2 matrimônios. Então, primeiro ela teve 4 filhos, o Armando Pavés, depois a segunda com o Jorge Freire, que é meu pai, mais 4. Então, assim, na parte final nós estamos em 8. 4 do primeiro matrimônio, 4 do segundo. Mas você localiza Carrafa apenas aqui no Espírito Santo? Ou... Não, Carrafa, aqui só teve uma família que migrou. Só o Ferdinando Carrafa com o Tia Bertone, que tiveram 4 filhos. Que se restringe aqui. Aqui. Estão morando por aqui. Agora moram aqui, moram no Rio e moram em São Paulo. Tá. Já se espalharam. Já se espalharam um pouco, né? Você come todo mundo. Eu tenho, inclusive, um sobrinho, né? Que meu irmão foi comigo e nasceu lá em Esmo, o João. Tem um sobrinho italiano, nasceu na cidade de San Donato de Piazza. Bem, eu gostaria de ter uma apreciação tua final aí sobre ligar essa questão do evento, dos eventos que estão por acontecer, né, com tudo isso, dar uma costurada ali, quer dizer, há uma demonstração evidente, clara, de pertencimento e de gratidão, de lembrança, enfim, e a demonstração de identidade italiana esse evento que tivemos no sábado, né? Nós não tivemos a presença, eu vou fazer essa pergunta para você também, que eu fiz para outros,
né? Nós não tivemos a presença institucional do governo italiano aqui. Tem causas, tem justificações, etc., mas ela não esteve presente, nem da área parlamentar, nem da área governamental, das instituições. Que sinal representa isso para nós? É um pouco complicado, difícil, né? Porque a ausência ela foi justificada, né? Mas como a gente gostaria da presença. Então eu entendo que em algum momento aí, talvez pela festa que terá em maio para junho, né, estará presente o cônsul, ou quem sabe o nosso embaixador venha a uma visita, mas realmente de fato faltou. Nós tivemos a substituição, a solicitação para representação com o Roger está sempre disponível conosco, mas a gente ouviu muitas pessoas nos perguntando sobre isso. Eu entendo que houve uma situação no Rio de Janeiro, estamos no processo que iniciou o G20, inclusive a inauguração também, parte cultural hoje, mas assim, em outro momento a gente precisaria dessa presença. Eu não vejo como positivo. Ficou um vazio. Ficou, né? Faltou a cereja do bolo. Cereja do bolo, exato. Eu acho que ele vai recordar, inclusive, dessa realidade em algum momento. Mas é sempre assim, estamos sempre disponíveis, né? A festa não perdeu o brilho, né? Vale lembrar isso, a força das associações, das pessoas que foram, das pessoas que se estruturaram para ir, se buscaram. Fica aqui o registro, inclusive, para a Rosa Maioli, que foi uma das pessoas que remou na frente, para o Silmar, para todo o grupo dos 150 anos, coordenado pelo Pedro Rigo, do Sebrae. Então, assim, houve várias reuniões para chegar onde chegou, e esse foi o pontapé, porque tem toda aí uma agenda até o final do ano, temos festa todos os finais de semana quase. As associações estão preparadas, estão com um sorriso maior, com uma alegria maior, porque é os 150 anos se reconhecendo nessa história. Então, nesse percurso, eu tenho certeza que o nosso cônsul se fará presente em alguma dessas festas, terá a oportunidade de abraçar a sua comunidade, a sua representação. Então, para encerrar, presidente Garrafa, a sua mensagem é aos jurisdicionados, por favor. Eu quero agradecer a todos que tiveram na celebração dos 150 anos, na igreja, no momento de hoje, na inauguração que começou hoje a exposição Jéssica Mata, né? Agradecer a todos que contribuíram direto ou indiretamente. Para a questão da nossa jurisdição, estamos iniciando os trabalhos, acabamos de assumir, né? Vamos reabrir aí, na mês que vem, a sala do Cômodos em Vitória para atendimento. Vamos fazer as reuniões, né? Fica aqui o convite, inclusive, a você, para que as reuniões sejam transmitidas ao vivo, para que todos possam participar, né? Porque senão parece um clã e nós não temos esse interesse. Precisa ser aberto, é o que é previsto no Estatuto. E vamos olhar para a nossa comunidade, não para dentro do consulado pensar só em serviços consulares. Vamos pensar na língua, na cultura, na integração, para que essas gerações que venham aí possam continuar vivendo isso, né? O que você viu lá em Santa Teresa, que é um dos poucos municípios que mantém ainda a língua italiana nas escolas, que possamos difundir isso de uma forma direta e manter vivo. Acho que é isso, né? Afinal, o italiano é um povo bem alegre. Tutti buona gente. Okay? E a você que veio, né? Muito obrigado, por você estar conosco, por sua paciência. Se nós já amávamos você agora, então, você está aqui com a gente desde quinta-feira, incansável, saindo, ou posso até revelar hoje, sem almoço, para cobrir horários, para estar com todo mundo. A gente não tem palavras para te dizer quanto nós somos gratos. Gratidão pela sua disponibilidade. Muito obrigado.